Olá! Na aula passada, a gente conseguiu, então, implementar um modelo de aprendizado por reforço, né, do tipo ator crítico, e a gente viu que, utilizando ali uma determinada quantidade de neurônios, a gente conseguiu treinar aqui o nosso modelo para conseguir realizar a tarefa dele, mas ele teve um caminho aqui bem lento, né, para poder chegar nessa tarefa resolvida. Então, nessa aula, a gente vai modificar primeiramente apenas essa quantidade de neurônios aqui na camada intermediária. A gente tinha 64 neurônios, eu vou jogar aqui agora 128. E a gente vai rodar de novo aqui, cada parte aqui, né, o nosso modelo e tudo mais, para que a gente consiga refazer esse treinamento e ver se a gente consegue uma quantidade menor aqui, né, de treinamentos para chegar na tarefa resolvida. Lembrando que a gente conseguiu resolver lá no episódio 477. Olha só, nos primeiros 60 episódios, ele já conseguiu convergir assim rapidamente, né, para um valor acima de 100. Então, aparentemente, ele vai ter uma melhoria sim em relação aos 64 neurônios, mas a gente precisa esperar para ver, né, porque acontecem bastante oscilações aí no meio do treinamento. Pode acontecer que a gente tenha escolhido uma quantidade de neurônios que não vai melhorar em relação aos 64. Bom, então aqui nesse caso a gente conseguiu resolver a nossa tarefa utilizando 585 episódios. Aqui a gente vê um exemplo claro, né, de que nem sempre você aumentar a sua quantidade de neurônios vai te fazer melhorar o seu problema. E aqui, além de a gente ter piorado em questão de esforço computacional, né, apesar de que, claro, pode ter a questão do randômico envolvido, e o correto seria a gente realizar ali uma quantidade de vezes do treinamento do mesmo modelo para ver qual que é o melhor dos seus casos, ou a média dos seus casos, né? Mas olhando um para um aqui, a gente viu um caso onde a gente teve maior esforço computacional, mas mais do que isso, a gente teve uma maior quantidade de parâmetros, né, no nosso modelo, e isso impacta inclusive na ocorrência de alguns problemas como o overfitting. Aqui, se a gente pegar o nosso modelo e mostrar, se a gente utilizar essa summary, a gente consegue ver qual que é a forma, né, do nosso modelo. Então aqui eu tenho no final aqui de todo o meu modelo um tanto de 1027 parâmetros com a utilização de 128 neurônios aqui. Quando eu tinha 64 neurônios, vou voltar lá, 64, se eu rodar aqui de novo o meu modelo, não vou rodar o treinamento dele, né, porque a gente já tinha feito anteriormente, mas eu vou só analisar aqui a quantidade de parâmetros. Ó, 1027, antes a gente tinha 515. E se a gente tivesse conseguido no mesmo tanto de episódios, o com menos parâmetros ele já seria muito melhor, por evitar, inclusive, por excesso de parâmetros, nos levar a diversos outros problemas, né, mais difíceis de serem resolvidos. Então, nesse caso aqui, a gente vai deixar o 64 mesmo, porque foi uma quantidade que deu certo, né? E na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para visualizar, né, a imagem do carrinho com o pêndulo, para a gente ver o que está acontecendo. Porque quando a gente olha aqui e vê o valor da recompensa, tá, mas está acontecendo isso, mas ele está mudando, o que ele está fazendo, né? Isso a gente consegue ver de uma forma visual. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Para isso, aqui eu vou deixar o 64, né? E vou vir aqui em Download e vou exportar o meu modelo para um .py, porque o Google Colab ele não tem o suporte
para a realização desse tipo de visualização. Então, a gente tem que fazer isso diretamente no computador. Para você conseguir fazer rodar direto no seu computador, você vai ter que ter as bibliotecas instaladas. Se você não quiser instalar essas bibliotecas diretamente no seu computador, eu sugiro que você faça a criação de um ambiente virtual e rode dentro desse ambiente virtual esse código que a gente fez hoje. E aí, na próxima aula, você vai estar apto a habilitar a função para visualização. Muito obrigada e até lá!